80 anos de repetições. Esse é o tempo que a imagem dos tanques alemães da Segunda Guerra Mundial permanece intacta na cultura popular. Tiger, Panther, ases invencíveis e a suposta superioridade da engenharia alemã. O que você conhece não é exatamente história. É um eco da propaganda nazista. O departamento de Joseph Goebbels criou uma imagem de invencibilidade para elevar o moral das tropas. Após o conflito, a cultura de massa aceitou e replicou esse roteiro sem questionar. A realidade técnica era outra. Por que o mito sobreviveu? A resposta é simples. A propaganda foi desenhada para ser inesquecível, mas os fatos mostram um cenário diferente do que os filmes de Hollywood apresentam. Na prática, soldados britânicos e americanos na Normandia temiam o Tiger. O pânico era real, mas as estatísticas revelam o exagero. Em 7 de cada 8 combates, os aliados não enfrentavam um Tiger. Eles batiam de frente com uma máquina completamente diferente. Este veículo formava a verdadeira espinha dorsal das divisões blindadas alemãs. Ele carregou o peso da guerra nos ombros do início ao fim. Quase ninguém faz documentários épicos sobre ele. Este é o Panzer IV. A história do Panzer IV revela como a propaganda militar funciona. Mas antes de analisar o veículo esquecido, é preciso entender como os heróis que o ofuscaram foram fabricados. Não foi um erro dos historiadores, foi uma operação planejada que continua surtindo efeito hoje. 13 de junho de 1944. Na pequena cidade de Villers-Bocage, na Normandia, o solo tremeu. O que aconteceu ali se tornou um dos episódios mais divulgados da guerra de blindados em todos os tempos. A câmera registra os destroços nas ruas estreitas. Tanques britânicos queimados bloqueiam a passagem. Ouve-se o metal retorcido esfriando sob o sol. O combate durou pouco, mas o impacto duraria décadas. À primeira vista, uma vitória militar decisiva. Mas na prática, uma peça de marketing político. Michael Wittmann estava no comando. Ele se tornou o rosto da elite blindada de Hitler. A partir daquela tarde, o Tiger deixou de ser apenas uma arma para se tornar um símbolo de terror psicológico. Os eventos aceleraram. O mito estava pronto para ser exportado. 15 minutos de combate. Esse foi o tempo que o SS Hauptsturmführer Michael Wittmann precisou para dizimar uma coluna britânica. No rastro da fumaça ficaram os restos de 14 tanques e 15 veículos blindados de transporte. Por que Wittmann se tornou um mito? A resposta não estava apenas nos canhões, estava na estratégia de comunicação de Berlim. A máquina de propaganda nazista entrou em ação imediata. Wittmann virou o rosto oficial da Waffen-SS. Seus retratos estamparam jornais de cada cidade da Alemanha. O regime transformou sua vida pessoal em espetáculo público. Seu casamento contou com a apresentação do coro da juventude hitlerista. O próprio Adolf Hitler enviou 50 garrafas de vinho como presente de núpcias, mas a realidade histórica é diferente. O historiador John Buckley afirma que pesquisadores modernos ainda replicam mentiras nazistas sem qualquer filtro. Steven Zaloga vai além. Ele descreve Wittmann como o herói favorito dos entusiastas do nazismo, mas aponta um fato incômodo. Os tanquistas mais eficazes da Segunda Guerra Mundial não eram cavaleiros de torneio, eram caçadores pacientes que operavam em emboscadas silenciosas. Esses homens raramente apareciam nos cinejornais de propaganda. Mesmo assim, em 1944, a narrativa funcionou. O impacto foi tão profundo que gerou a chamada Tigerfobia. Os tanquistas aliados começaram a enxergar tanques Tiger em todos os lugares. Qualquer silhueta quadrada no horizonte ou qualquer canhão longo disparava o pânico. As tripulações abriam fogo indiscriminado antes mesmo de confirmar o alvo. Verão de 1944. Normandia. Um sargento britânico avista um blindado entre arbustos. Ele não hesita, identifica o veículo como um Tiger e ordena o ataque imediato. Na checagem dos destroços, a verdade apareceu. Era um Panzer IV comum. Naquela época, esse modelo era 7 vezes mais frequente na Normandia do que os raros Tigers. A situação saiu do controle. O general Montgomery tomou uma medida drástica. Ele proibiu qualquer menção à superioridade dos Tigers em relatórios oficiais. O motivo era simples. A fama do tanque estava destruindo o moral das tropas antes mesmo do primeiro disparo. O medo provou ser mais eficiente do que a blindagem de aço. Mas guerras não são vencidas apenas pelo terror psicológico.
É necessário poder de fogo real e constante, e nesse ponto, o Terceiro Reich enfrentava um problema insolúvel. Havia um problema que nenhuma propaganda conseguia resolver. Os números expõem a realidade brutal do conflito. Durante toda a guerra, a Alemanha fabricou apenas 1.355 unidades do tanque Tiger. Esse total é menor do que a produção mensal de tanques T-34 na União Soviética durante o auge da indústria russa. Como a Alemanha tentou equilibrar essa conta? Através do Panzer IV. As fábricas Krupp, Vomag e Nibelungenwerk trabalharam sem parar. Elas entregaram 8.553 unidades do Panzer IV, somando todas as suas versões. O ritmo de montagem não parava de subir. Em 1941, a média era de 39 veículos por mês. 3 anos depois, em 1944, o número saltou para 300 tanques mensais. Junho de 1944, dia D. Os aliados desembarcam na Normandia. No quadro técnico da defesa alemã, os números revelam a verdade sobre o fronte. 41% dos tanques alemães naquele setor eram modelos Panzer IV, 30% eram Panthers e apenas 6% eram os temidos Tigers. Por que tão poucos Tigers? A resposta está na falha de planejamento do programa de blindados. À primeira vista, o Panzer IV era da espinha dorsal do exército, mas na prática, ele nunca foi projetado para enfrentar outros tanques. Heinz Guderian foi o arquiteto da Blitzkrieg. Ele desenhou o Panzer IV com uma função específica: apoio à infantaria. O tanque carregava um canhão curto de 75 mm. O objetivo era destruir ninhos de metralhadoras e fortificações de concreto. No plano original, o Panzer III faria o trabalho pesado contra blindados inimigos. Era uma estratégia elegante no papel. Mas isso durou apenas até o verão de 1941. Tudo mudou nas planícies da Rússia. Na filmagem da época, nota-se a surpresa dos comboios alemães. Eles encontraram o T-34 e o Kfin-1 pela primeira vez. Eram veículos com blindagem inclinada que as armas alemãs não conseguiam perfurar. A estratégia alemã desmoronou em solo russo. Não havia mais margem para erro. 1941. Nas planícies da União Soviética, os tanquistas alemães enfrentaram um pesadelo de aço. O T-34 entrou no campo de batalha. Por que as tripulações da Wehrmacht entraram em pânico? Eles operavam as máquinas mais avançadas da Europa. Mas, diante do novo blindado soviético, os canhões alemães pareciam brinquedos de metal. A blindagem russa desviava os projéteis com facilidade. Enquanto isso, os canhões de 76 mm dos soviéticos perfuravam o aço alemão a distâncias seguras. Os tanques russos permaneciam praticamente invulneráveis. O choque foi imediato. Relatórios do fronte descreviam um horror quase místico. Projéteis que antes atravessavam qualquer blindagem, agora ricocheteavam nas placas inclinadas do T-34. A munição atingia o alvo e subia em direção ao céu. Na filmagem da época, nota-se tanques alemães parados em chamas, com buracos perfeitos na estrutura. Os soldados disparavam a queima-roupa e nada acontecia. O general Guderian registrou o caos em seus diários. Oficiais da linha de frente exigiam uma solução radical: copiar o veículo soviético imediatamente. Eles queriam que as fábricas alemãs produzissem o T-34 sob uma nova bandeira. Mas o comando em Berlim rejeitou a ideia. O motivo era o orgulho nacional e dificuldades técnicas com os motores de alumínio russos, mas a escala da crise era evidente para todos os generais. À primeira vista, o exército alemão era imparável, mas na prática, eles estavam perdendo a guerra tecnológica no lodo da Rússia. Não havia tempo para projetar uma máquina totalmente nova. Isso levaria anos de testes e desenvolvimento. A empresa Krupp recebeu uma ordem urgente: modernizar a plataforma existente o mais rápido possível. No quadro, operários trabalham dia e noite em fábricas escuras. O foco mudou para o Panzer IV. No início de 1942, surgiu uma nova versão com o canhão longo KWK-40, de 75 mm. O tanque, que antes servia apenas para apoio à infantaria, tornou-se um caçador de blindados. Não foi uma escolha planejada por engenheiros visionários, foi uma medida desesperada. Não havia outra saída para evitar o desastre total. Os eventos aceleraram. O novo armamento começou a surtir efeito no campo de batalha. O Panzer IV modificado conseguiu equilibrar a luta. O veículo cumpriu sua missão. Isso não aconteceu por causa de um design genial ou revolucionário.
Aconteceu apenas porque ele podia ser produzido em massa e adaptado rapidamente. A guerra não esperava pela perfeição. O Tribunal do Aço deu a sentença: 9.000 horas de trabalho. Esse era o tempo necessário para montar um Panzer IV nas fábricas alemãs. Para um tanque Tiger, o número saltava para mais de 50.000 horas. A diferença era abismal. Por que a Alemanha insistiu em um projeto mais simples? A resposta é lógica. Em uma guerra de exaustão, a aritmética vence a espessura da blindagem. O Tiger era um artigo de luxo para desfiles e vitórias pontuais. Já o Panzer IV era uma ferramenta de produção em massa. O projeto permitia reparos rápidos no campo de batalha. As peças eram padronizadas, a logística funcionava. Enquanto os tanques pesados ficavam parados por falta de componentes complexos, o Panzer IV voltava para o combate em questão de horas. À primeira vista, um tanque comum. Mas, na prática, a espinha dorsal da Wehrmacht. Ele foi o único blindado alemão a lutar do primeiro ao último dia do conflito. De setembro de 1939 até maio de 1945. Ele esteve presente em todas as frentes onde a Alemanha disparou um tiro. Setembro de 1939. O Panzer IV cruza a fronteira polonesa. 8 meses depois, em maio de 1940, ele avança pelas florestas das Ardenas. Ele era a ponta de lança da 7ª Divisão Panzer, comandada por Erwin Rommel. A unidade ficou conhecida como Divisão Fantasma. O motivo era o caos. No mapa do quartel-general alemão, ninguém sabia onde eles estavam. Nem mesmo os franceses conseguiam rastrear o avanço. Na filmagem da época, nota-se, Rommel lidera a coluna pessoalmente na linha de frente. Eram os Panzer IV, equipados com canhões de 75 mm que destruíam as defesas fixas. Os tanques leves cuidavam apenas dos flancos. A trajetória não parou na Europa. As mesmas máquinas enfrentaram o calor extremo e a areia fina do norte da África. Depois, desembarcaram na Itália para conter o avanço aliado. Em 1944, tentaram segurar as praias da Normandia sob bombardeio pesado. Nenhum outro tanque alemão tinha esse currículo. Os modelos Panther e Tiger chegaram tarde demais às frentes de batalha. Modelos antigos, como o Panzer III, tornaram-se obsoletos e saíram de linha precocemente. Mas o Panzer IV era diferente. Ele não apenas sobreviveu, ele evoluiu. Durante todo esse processo, o veículo passou por transformações profundas. Não havia caminho de volta. 12 modificações sucessivas. Da versão A até a versão J, o Panzer IV nunca parou de mudar. O comando alemão exigia mais. A blindagem foi reforçada com placas de aço adicionais, canhões cada vez mais longos e potentes foram instalados na torre. Depois, vieram as saias laterais, conhecidas como Schürzen, para deter projéteis cumulativos. No final da guerra, o processo inverteu. O design foi simplificado para acelerar a produção nas fábricas bombardeadas, retiraram o motor elétrico da torre, reduziram o número de dispositivos de observação. Não era um tanque lendário ou uma arma secreta, era uma ferramenta de trabalho, remendada e adaptada conforme o conflito avançava. Por que esse chassi durou tanto tempo? Os engenheiros criaram uma base versátil, mas na prática o Panzer IV virou a espinha dorsal de toda uma família de veículos. Ele deu origem aos canhões de assalto Stug E4 e aos veículos antiaéreos Wirbelwind. Uma plataforma desenhada em meados dos anos 30 carregava armas que seus criadores nem sequer imaginavam. Dentro dessas máquinas operavam homens com trajetórias improváveis. Um deles era Bruno Friesen. Ele nasceu no Canadá, filho de alemães menonitas. Em 1939, aos 14 anos, mudou-se para a Alemanha. Em 1944, ele era o artilheiro de um Panzer IV na frente oriental. No visor da arma, o cenário era surreal. Um cidadão de um país aliado disparando contra tropas soviéticas. Friesen sobreviveu ao conflito e voltou para o Canadá. Trabalhou como consultor no Museu de Guerra de Ottawa até o fim da vida. Ele deixou memórias raras sobre a realidade dentro do tanque. O texto não tem heroísmo. Friesen descreve o barro acumulado nas esteiras, as quebras mecânicas constantes e o pavor dos ataques aéreos russos. Nas filmagens da época, nota-se: a tripulação está exausta e coberta de graxa. Existe uma incerteza permanente. Perto de Chernivtsi, a tripulação de Friesen esperou em uma emboscada por horas. Eles vigiavam a estrada em silêncio absoluto. Não sabiam se a coluna soviética apareceria ou se teriam tempo de disparar primeiro.
Essa era a rotina de milhares de tripulantes alemães. Não eram ases em busca de glória, eram apenas homens tentando sobreviver mais um dia dentro de uma caixa de metal. Mas se o Panzer IV era o cavalo de carga da Wehrmacht, o Exército Vermelho tinha seus próprios especialistas. Homens que sabiam exatamente como transformar esse cavalo de carga em presa. 27 anos de idade. Esse era o tempo de vida de Dmitry Fedorovich Lavrinenko quando o destino da Rússia foi colocado sobre seus ombros. Ele nasceu em uma aldeia no Kuban chamada Destemida. O nome não era apenas uma coincidência geográfica, era uma previsão do que estava por vir. Outubro de 1941. As colunas de blindados alemães avançavam em direção a Moscou com velocidade total. Lavrinenko comandava um pelotão de tanques T-34 na 4ª Brigada de Tanques do Coronel Katukov. Como deter uma força superior? Parecia impossível, mas a resposta de Lavrinenko foi técnica e violenta. 6 de outubro. Região de Orel, perto da aldeia de Pervivorn. O grupo de Lavrinenko tinha apenas 4 tanques T-34. À frente deles, a 4ª Divisão Panzer da Wehrmacht avançava com dezenas de veículos blindados. A proporção era suicida. Lavrinenko não recuou. Ele estudou o terreno. No vídeo, nota-se o relevo acidentado da região, ideal para a ocultação. Ele posicionou suas máquinas em emboscadas estratégicas, transformando a paisagem em uma armadilha de aço. O combate começou de forma súbita. O som dos canhões de 76 mm ecoava pelo vale. Ao fim do confronto, 15 tanques alemães estavam em chamas no campo de batalha. O pelotão soviético não perdeu uma única unidade. Lavrinenko, pessoalmente, destruiu 4 tanques inimigos naquela tarde. À primeira vista, um herói impulsivo, mas na prática, um estrategista frio. Ele não buscava glória ou duelos de cavalaria. Lavrinenko queria a vitória com o menor custo possível. O general Lelyushenko relatou as táticas do tenente. Lavrinenko usava troncos de árvores para criar posições falsas. De longe, a madeira parecia o cano de um canhão. Os alemães mordiam a isca. Eles disparavam contra os alvos falsos, revelando suas coordenadas e gastando munição valiosa. Quando os tanques inimigos chegavam perto o suficiente, Lavrinenko dava a ordem de fogo. Era um massacre calculado. Naquela época, o T-34 tinha falhas graves. Não havia cúpula para o comandante. O próprio comandante precisava atuar como artilheiro, operando a mira e o canhão simultaneamente. Lavrinenko operava nessas condições precárias. 52 tanques. Esse foi o número total de veículos inimigos que ele destruiu pessoalmente. Em apenas 2 meses e meio de combates contínuos nos arredores de Moscou, ele participou de 28 batalhas intensas. O ritmo era frenético. Lavrinenko perdeu 3 tanques durante os confrontos, mas sobreviveu para assumir o comando de novas máquinas. Ele era uma engrenagem essencial na defesa da capital. Os eventos aceleraram. Não havia tempo para descanso entre as ofensivas. Lavrinenko tornou-se o maior as de tanques da União Soviética em um período recorde. Assim, terminou sua breve e letal trajetória. 52 blindados alemães destruídos. A maioria eram modelos Panzer III e Panzer IV. Esses tanques formavam a espinha dorsal das divisões de Hitler naquele momento. Nenhum outro comandante de tanque entre os exércitos aliados superou esse número durante toda a guerra. Lavrinenko era o líder absoluto. 18 de dezembro de 1941. O cenário é a vila de Goriuni, perto de Volokolansky. O Exército Vermelho acabara de libertar a área. Lavrinenko abriu a escotilha e desceu de seu T-34. Ele caminhava para relatar pessoalmente ao comandante da brigada a destruição do seu 52º alvo. Nesse momento, ouviu-se o som do impacto. Uma mina alemã explodiu a poucos metros de distância. Um fragmento de metal atingiu sua cabeça. O maior as de tanques dos aliados morreu instantaneamente aos 27 anos de idade. Por que o reconhecimento demorou tanto? Parecia um erro óbvio, mas a resposta é a burocracia do silêncio. Lavrinenko só recebeu o título de Herói da União Soviética em 1990. Meio século depois de sua morte, ele foi esquecido porque morreu cedo demais. Mas existiu outro tanquista que foi ignorado por um motivo completamente diferente. Ele sobreviveu até quase o fim do conflito. Destruiu mais blindados do que qualquer outro homem na história. Mesmo assim, nunca recebeu a condecoração máxima de seu país. À primeira vista, Lavrinenko era um soldado soviético comum, mas na prática, ele era um mestre da estratégia alemã.
As táticas de Lavrinenko espelhavam as dos melhores comandantes da Panzerwaffe. Nada de ataques frontais suicidas, nada de heroísmo vazio para as câmeras. O que se via no campo de batalha era emboscada, cálculo frio e paciência extrema. No visor do tanque, ele esperava o momento exato do disparo. Entre as fileiras alemãs, havia um homem cujo nome deveria ter se tornado o símbolo máximo da força de tanques alemã. Um soldado que operava com a mesma precisão cirúrgica. Mas isso nunca aconteceu. A história seguiu um rumo diferente. 22 de junho de 1941. A invasão da União Soviética começa. Kurt Knispel entra no conflito como um simples atirador de Panzer IV na 12ª Divisão Panzer. Ele faz parte do grupo de exércitos Centro. Ao seu lado estão o comandante Tenente Hellmann e seu amigo Alfred Rubel. Como era a rotina na linha de frente? À primeira vista, uma marcha imparável, mas na prática, uma sucessão de cercos brutais em Minsk e Smolensk. Knispel opera o canhão enquanto o rastro de destruição segue até Leningrado e as portas de Moscou. Janeiro de 1942. O registro de Knispel já marca 12 tanques soviéticos destruídos. Seus superiores notam algo fora do comum. Knispel possui uma habilidade quase sobrenatural para calcular distâncias a olho nu. No visor do tanque, ele enquadra o alvo e dispara. O primeiro tiro é sempre fatal. Ouve-se o estrondo do canhão de 88 mm. Knispel atinge um T-34 a 3.000 metros de distância, 3 km. Para a maioria dos tanquistas da época, esse disparo era tecnicamente impossível. O projétil corta o ar e encontra o aço. O recorde extraoficial da guerra é estabelecido ali. Em 1943, Knispel passa pelo treinamento do novo tanque Tiger. O poder de fogo aumenta. Na Batalha de Kursk, ele destrói 27 tanques soviéticos em apenas 12 dias de combate intenso. O metal retorcido se acumula no campo de batalha. Por que Knispel não é um rosto famoso nos cartazes do Terceiro Reich? Ele tinha as vitórias e o respeito dos soldados, mas sua personalidade era uma barreira intransponível para o alto comando. No quadro, a imagem de um soldado que ignora as regras. Knispel cultiva uma barba cheia e cabelos longos, violando todos os regulamentos militares. Estação ferroviária perto de Cracóvia. Um oficial da Einsatzgruppe espanca prisioneiros de guerra soviéticos. Kurt Knispel observa a cena. Ele não recua. Ele avança e espanca o oficial da SS. Um tribunal militar era o caminho natural. Mas Knispel tinha um registro de combate impecável. Suas vitórias no campo de batalha o salvaram da execução. De acordo com o soldado Rubel, Knispel nunca buscou glória pessoal. Em situações de dúvida sobre quem destruiu um alvo, ele cedia a vitória para outros membros da tripulação. Por que o nome de Knispel não aparecia nos jornais? Joseph Goebbels trabalhava na criação de heróis. Ele transformou Michael Wittmann em um ícone nacional. Mas o nome de Knispel nunca foi citado nos diários de Goebbels. O melhor comandante de tanques da Alemanha era inútil para a propaganda. Ele se recusava a seguir as regras do regime, ele não usava a farda corretamente, ele não fazia saudações nazistas. 28 de abril de 1945. Faltavam 10 dias para o fim da guerra. O Tiger II de Knispel lutava perto da aldeia tcheca de Vostis. Um disparo atingiu o blindado. Um estilhaço de metal perfurou o crânio do comandante. Knispel foi retirado do tanque. Ele morreu sem recuperar a consciência. Tinha apenas 23 anos de idade. À primeira vista, um herói de guerra. Mas na prática, um corpo esquecido. Por décadas, sua sepultura não teve marcação. O local era apenas terra batida. Somente em 2013, pesquisadores tchecos localizaram os restos mortais. O reconhecimento foi feito através da placa de identificação do exército, Knispel, Lavrinenko, Friesen. Milhares de tripulações anônimas foram apagadas. A propaganda de ambos os lados escolheu o silêncio. Essas são as histórias de quem realmente carregou o peso da guerra nos ombros. Longe dos cartazes e dos discursos políticos, julho de 1943, Kursk. A maior batalha de tanques da história humana começa. A Alemanha lançou 2.500 tanques e canhões de assalto na ofensiva. Isso representava quase 70% de todos os blindados na frente oriental. No quadro, uma massa de metal avançando pela estepe. Mas os números escondem a realidade. Desse total, apenas 146 eram tanques Tiger, outros 200 eram exemplares do novo modelo Panther.
O alto comando alemão depositava toda a esperança nessas máquinas. O som dos motores era ensurdecedor. O cheiro de óleo diesel e pólvora tomava o ar. O destino da guerra dependia desses poucos veículos de elite. Não havia margem para erro. Aqui, a história tomou um rumo decisivo. 5 de julho de 1943. A Operação Cidadela começou com uma promessa de triunfo absoluto. O comando alemão depositava todas as suas esperanças em uma nova arma, o Panther. Centenas dessas máquinas foram reservadas exclusivamente para esse golpe decisivo no saliente de Kursk. O resultado não foi a vitória esperada, foi um desastre técnico. Os tanques Panther começaram a falhar ainda durante a marcha para o fronte. Motores superaqueciam e pegavam fogo sem receber um único disparo inimigo. A transmissão, projetada às pressas, não suportava o peso do blindado e travava na lama russa. Ao fim da primeira semana, a situação era crítica. A maioria dos Panther estava em pátios de manutenção ou virando carcaças fumegantes na terra de ninguém. Quem restou para segurar o avanço? Como sempre, foram as tripulações do Panzer IV. Essa proporção se manteve até o colapso final da Alemanha. Os tanques Tiger venciam as batalhas que estampavam os cinejornais de Berlim. Enquanto isso, o Panzer IV carregava o peso da frente de batalha, lutando nas sombras da própria propaganda nazista. Poucos milhares de tanques pesados se tornaram lendas mundiais. Ao mesmo tempo, 8.553 Panzer IV viraram apenas estatísticas que só especialistas consultam. O esquecimento continua até hoje. Em qualquer ranking sobre os melhores tanques da Segunda Guerra Mundial, o Panzer IV perde para o Tiger ou para o Panther. Isso acontece porque ainda olhamos para aquele conflito pelos olhos de Joseph Goebbels. O público consome a imagem da arma milagrosa sem perceber a realidade do campo de batalha. Mas o fato é seco e direto. Guerras não são vencidas por cartazes de propaganda ou super-máquinas experimentais. Guerras são vencidas ou perdidas por quem faz o trabalho pesado, dia após dia, sem esperar glória. O soldado Nispel e o comandante Lovernenko são exemplos disso. Eles nunca se cruzaram, mas lutaram da mesma forma. Sem exibições heróicas, sem busca por reconhecimento, apenas com o cálculo frio de profissionais. Ambos entendiam uma regra básica: o soldado inteligente evita uma luta justa. Ambos morreram antes dos 30 anos de idade, e ambos foram varridos para fora da história oficial de seus países. Um deles não se encaixava na imagem idealizada pelo regime, o outro morreu cedo demais para virar um símbolo nacional. A história comercial prefere lembrar do Tiger e de Michael Wittmann. Mas a guerra real foi travada pelo Panzer IV e por milhares de tripulantes anônimos, homens sobre os quais ninguém nunca fez um documentário de propaganda. O trabalho deles era lutar. O destino deles foi o silêncio.